Paz de Cristo, irmãos, mais uma vez. Hoje estamos a dar o segundo sermão da série A Grande Comissão dada à Igreja. O nosso irmão Maximiliano, que Deus lhe abençoe, pregou o primeiro sermão que falava da ressurreição de Jesus. Quantos se lembram? E hoje iremos falar do segundo tema, que já diremos qual é. Vos convido, antes de ficar sentados, a ler Lucas 25, versículo 46 e 47. Que diz assim no nome de Jesus. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Isto foi do que falou o nosso irmão Maxi, e do que vamos falar hoje encontra-se no versículo 47. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Quantos podem dizer amém? É disto que vamos falar hoje, o arrependimento e o perdão dos pecados em seu nome. Podem ocupar o vosso lugar. E quero começar este ensino por fazer uma série de perguntas às quais iremos responder no mesmo. E quero perguntar o que é o arrependimento. Eu acho que já todos devemos conhecer mais ou menos o que é isto, mas hoje vamos falar a fundo sobre o que é. Como podemos consegui-lo? Como podemos experimentar arrependimento? Porque muitas vezes tentamos, mas não conseguimos mudar a nossa forma de ser e fazer as coisas. Quantos se sentem identificados com isto? E como podemos ajudar outras pessoas a mudar? Com a ajuda de Deus, vamos falar do arrependimento. Este assunto é importantíssimo para a vida do crente cristão e para a vida daquele que ainda não é crente, não é? Tal a importância disto que a Bíblia insiste constantemente nisto. E por uma muito boa razão. A salvação é o que está em jogo. Inclusive, um dos textos bíblicos chaves da MAP inclui esta palavra. Quantos sabem qual é este texto? Atos 2:38, amém? Pronto, falemos do arrependimento, irmãos. Qual é o significado da palavra arrependimento? Bom, a palavra arrependimento aparece por primeira vez no Antigo Testamento com a palavra Naham. Quantos podem dizer Naham? Naham. Escreve-se Nasham com CH, mas pronuncia-se como se fosse uma J. Esta palavra vem do hebraico e significa mudar de maneira de pensar. Falamos de uma mudança dirigida do errado para o certo. Isto é o que significa esta palavra. A outra palavra que se usa no hebraico para arrependimento é shuv, que significa voltar atrás de um caminho mau que leva para um território perigoso onde uma pessoa pode perder a sua vida. Além disso, shuv também significa voltar-se para Deus. Então, no Antigo Testamento são estas duas palavras que são usadas para arrependimento, mudar de ideia e mudar de caminho. Portanto, o que dá-se a entender com isto? Eu gosto muito da Bíblia. A Bíblia é muito clara. Nós precisamos mudar de direção, precisamos mudar de caminho, do perigoso para o seguro, retornando para Deus. Devemos mudar de maneira de pensar, mudar de ideias do que está errado para o que está certo. Amém? Estas duas palavras complementam-se completamente. Então, o que significa arrependimento? Significa mudar de parecer e mudar de fazer. Amém? Mudar o que pensamos e mudar aquilo que fazemos. Porque eu posso mudar de ideia, não é? Mas continuar a agir errado. E também, da mesma maneira, posso agir bem, mas continuar com uma ideia errada das coisas. Sendo assim, arrependimento eu gosto muito desta palavra, uma reviravolta de 180 graus na vida. Uma mudança na qual não só deixamos de agir e pensar de forma errada, mas também, e como já antes dissemos, começamos a procurar de Deus com tudo
o nosso coração. Amém? Pensemos, se só deixamos de fazer o mal e não procuramos a Deus, o que acontece? Nada, não é? Se não lemos a Bíblia, se não viemos à igreja, se não procuramos ter uma verdadeira conversão, então o que temos não é arrependimento. Precisamos de Deus para isto. Não iremos ter verdadeira mudança. Talvez tenhamos, como conhecidamente se diz, lágrimas de cocodrilo e mesmo remorsos, mas não teremos arrependimento. Leiamos 2 de Crônicas 7,14, que diz: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, vejam aqui os passos, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que impressionante é a palavra de Deus. Aqui está tudo neste simples texto. Muito bem, acho que ficou percebido o arrependimento. O arrependimento produz uma conversão. Como sabemos quando alguém está arrependido? É difícil muitas vezes. As pessoas muitas vezes, desculpem dizê-lo assim, mas são falsas, não é? Não sabemos como saber se estão a dizer a verdade ou estão a mentir. Mais importante ainda, como sabemos se nós estamos arrependidos? A Bíblia diz, amaldiçoado, não sei em português, mas vou traduzir, amaldiçoado o homem que confia no seu próprio parecer, que confia no homem. Então, como sabemos nós se eu estou arrependido? Como sabes? Bom, já falámos disto antes, mas podemos esclarecê-lo ainda mais. Na Bíblia fala-se de fruto em repetidas ocasiões. Estão os frutos do Espírito, mas hoje queremos falar de um fruto muito mencionado também. Este fruto do qual estamos a falar é o fruto do arrependimento. Este fruto é um dos mais importantes frutos na palavra de Deus. Por exemplo, como já mencionamos antes, em Atos 2,38, nos é dito que devemos arrepender-nos, batizar-nos em nome de Jesus Cristo e então iremos receber o dom do Espírito Santo. São 3 simples, mas grandes passos com os quais chegamos a obter o bilhete de entrada ao reino dos céus. Mas qual foi o primeiro passo mencionado aqui? Não ouvi bem, irmãos. Qual foi o primeiro passo? O arrependimento, amém? E a Bíblia é muito insistente nisto. Leiamos Mateus 3,8 que diz: Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Atos 26,20 diz: Antes anunciei, primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra de Judeia, e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Amém? Produzimos fruto de arrependimento quando, com a nossa vida, com a nossa forma de ser, demonstramos que já não queremos voltar a fazer as coisas erradas que antes fazíamos. Quando demonstramos que a única coisa que nos interessa é agradar a Deus, servir a Deus e ir para o reino de Deus. Isto é arrependimento. Eu, quando estava a escrever esta mensagem, lembrei-me de uma história que conta o meu pai sempre. E ele conta que há irmãos que ficam orgulhados do seu pecado, não é? Devemos conhecer muitos assim, que dizem, como eu bebia antes. E o dizem como com orgulho, como com prazer. Mas uma pessoa verdadeiramente arrependida não se satisfaz nas coisas que antes fazia, nas coisas erradas. Essa pessoa não está arrependida. Porque uma pessoa arrependida procura a Deus, tenta agradar a Deus. E essas coisas não agradam a Deus. Ponhamos um exemplo. Arrependimento e fé caminham juntos. O que é que diz a Bíblia da fé? Diz que sem obras a fé é morta. Pode alguém dizer, tenho fé se não tiver obras? Não. Pode alguém dizer que está arrependido sem ter mudado? Não. Porque o fruto do arrependimento é uma mudança genuína. Quantos podem dizer amém?
Agora falemos de uma coisa que é muito confundida com o arrependimento e é o remorso e a culpa. Estas duas coisas, frequentemente confundidas com arrependimento, vamos chamá-las as senhoras remorso e culpa. Amém? Amém. Estas duas senhoras são muito fofoqueiras, entram facilmente na vida das pessoas. Quantos conhecem alguma senhora assim? Eu até agora em Portugal não conheci nenhuma, graças a Deus. Pronto, estas duas senhoras sempre vão visitar a pessoa que peca. Aproximam-se dela de maneira silenciosa e cuidadosa e entram na mente da pessoa sem problema nenhum. Uma vez entram numa vida, enganam a pessoa fazendo-se passar por arrependimento. Remorso e culpa conseguem enganar-nos na maioria das vezes. Quantos temos sido enganados por estas duas coisas? Eu acho que todos aqui. O que acontece pelo geral quando temos pecado e alguém o descobre? Sentimos medo, sentimos remorso, até raiva. Então achamos que estamos arrependidos do nosso pecado, mas na realidade é que estamos zangados porque fomos apanhados e agora temos de deixar de fazer aquilo que era errado. Amém? Já não posso continuar com aquele pecado, já não posso continuar a falar com esta pessoa, já não posso fazer aquilo. Que raiva! Amém? Isso não é arrependimento, isso é remorso. Mas isso não tem nada a ver com o arrependimento. Muitas vezes também temos medo das consequências do nosso erro, do que podemos perder por essa causa. Vou contar uma história, é inventada, não se preocupem, é um exemplo. Uma história, ponhamos este título: quando o empregado no trabalho rouba dinheiro ao patrão e é apanhado. Pronto. Acontece que este trabalhador, uma vez apanhado, chora, pede para que não o tirem do trabalho, fala que está a ter uma situação econômica difícil, diz que nunca mais vai fazer de novo e que está arrependido, que não era a sua situação. O que faz o coitado do chefe? O perdoa, tenta perceber a situação, dá-lhe outra oportunidade, diz ok, podes continuar, mas vou estar de olho em ti. O perdoa, não é? Mas ao seguinte mês, este trabalhador volta a roubar, é apanhado de novo e volta a dizer todas aquelas palavras que já antes tinha dito. O que é que tinha este trabalhador? O que é que aconteceu aqui? Ele não tinha arrependimento. A única intenção deste trabalhador era não perder o seu emprego e continuar a roubar. Se calhar esta mensagem pode ser dura para muitos, mas é a verdade. Como foi apanhado, teve de chorar e pedir perdão, não é? Não tinha outra opção. O único que ele tinha era medo de ser apanhado e talvez algum remorso por ter perdido a confiança do seu padrão, chefe e os seus colegas, não é? No princípio parecia arrependido, mas afinal podemos ver o que estava no coração deste homem. Tristemente, muitas vezes acontece o mesmo conosco. Amém? Quando somos apanhados a pecar, lamentavelmente o que sentimos não é arrependimento, não é vontade de mudar, não é vontade de fazer o correto. Sentimos medo, raiva, medo de perder o testemunho com os irmãos. Não, eu não quero que eles saibam disso. Medo de perder a nossa posição como músico, como cantor, como contínuo, diácono ou ministro. Não é arrependimento, é medo de perder aquilo que nós gostamos. E sentimos raiva por termos sido apanhados e perceber que as coisas seguramente não serão iguais para nós. Qual o problema? Que não estamos arrependidos por aquilo que fizemos. Assim como aquele trabalhador, pedimos perdão só para ficar bem e poder seguir em frente. Dizemos que estamos arrependidos porque não queremos enfrentar uma disciplina na igreja, não queremos perder o trabalho, como neste exemplo, não queremos ser expulsos da escola, não queremos um castigo do pai e da mãe, não queremos que olhem mal para mim, para nós, não é? Nos acontece aquilo que fala a parábola bíblica.
em que ao filho do senhorio lhe é pedido para trabalhar no campo, e ele responde sim. Quantos conhecem esta história? Que vai ir, mas depois não vai. O que aconteceu aqui? Ele só queria ficar bem nesse momento com o seu pai. Mas há outro filho, o qual disse que não iria, mas depois arrependido vai. Nós devemos agir como o segundo filho e arrepender-nos. Também acontece em muitos casos que agimos por culpa, mais do que por arrependimento. Por que dissemos isto? Vejamos outro exemplo que nos ajudará a perceber isto um pouco melhor. Suponhamos que um homem está a trair a sua esposa com outra mulher e um dia é descoberto pela sua própria esposa. A mulher deste homem entra em uma crise nervosa, em depressão, por causa do engano e tenta separar-se dele. O homem sente-se culpável pelo estado da sua mulher. Vê que está triste, vê que está com depressão, vê que as coisas não vão correr para ela, se calhar. Então o que é que faz? Afasta-se do pecado, tenta mudar para com ela, lhe pede perdão, vira um homem bom, tanto fora como dentro do lar. A esposa vê a mudança nele, é clara, e com o tempo o perdoa. Pouco em pouco ela começa a ficar melhor emocional e mentalmente. A relação entre eles melhora e a confiança e a alegria voltam. Uns anos depois, este homem volta a trair a sua esposa e cai em pecado. O que aconteceu aqui nesta situação? É simples. Este homem não experimentou genuíno arrependimento no seu coração. Ele não teve aquela mudança porque sentia-se mal com o pecado que ele cometeu, porque sentia-se mal com Deus. Ele não queria deixar o pecado sequer, provavelmente. Ele apenas sentia culpa devido à tristeza e depressão da sua mulher. Ele só decidiu mudar por ela por culpa, mas não por arrependimento. Isto é uma história forte, não é? Mas para nós também nos acontece. Por exemplo, há muitas pessoas que se batizam porque sentem culpa, homens de família, não é? Sentem culpa de que a sua família está a ir sozinha à igreja. Então eles batizam-se e vão à igreja. Mas eles não vão à igreja com o motivo de conhecer Deus, de ter um encontro com Ele. Eles vão por culpa. Isto é muito comum. Ao vermos estas duas situações, onde há culpa e remorso, vemos que a linha que existe entre eles e o arrependimento é mesmo estreita. Estes dois homens pareciam que estavam arrependidos, mudaram, pediram perdão, tornaram-se melhores homens. Mas estávamos errados. Eles não estavam arrependidos. Não era assim. Agora, como podemos fazer nós para não cair no mesmo engano? Para conseguir enxergar essa linha fina que separa o remorso e a culpa do arrependimento. Como o podemos fazer? Como? Pronto, isto já foi dito antes. Temos que procurar de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Por que temos de procurar de Deus? Porque o arrependimento é dom dele. Algo que só Ele nos pode dar. Por isso temos de confessar as nossas culpas e pecados diante dele, bem como pedir-lhe perdão, ajuda e orientação. Estes dois homens só pediram perdão ao seu chefe, à sua esposa, às pessoas, se calhar, mas nunca tentaram procurar de Deus. Nunca tentaram pedir-lhe ajuda. Olhem o que diz Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas aquele que as confessa e as deixa, alcançará misericórdia. Quantos querem alcançar misericórdia nesta manhã? Eu quero, irmãos. O que estes dois homens fizeram estava mais do que errado. Eles, quando pecaram, disseram: foi culpa da situação, foi culpa, a minha família está a passar fome, a minha situação econômica não é fácil, tu não dás-me atenção. Não, irmãos, não há nada a dizer para justificar-nos quando pecamos.
Não podemos dizer que foi engano ou distração. Não temos desculpas. E chama a minha atenção muito esta palavra, desculpas, porque é culpa, mas não é nossa, não é? Estamos a deixar a culpa para mais alguém. Se pecamos, nós somos culpáveis. A culpa não é do vizinho, não é daquela mulher, não é daquele amigo. Não, irmãos. A culpa não é de mais ninguém. Uma pessoa arrependida nunca culpará outra. Por isso precisamos orar a Deus e dizer-lhe: foi eu, Senhor. Eu tive a culpa. Eu sou o problema. Por que não fechas os teus olhos ali onde estás e repetes estas mesmas palavras? Foi eu, Senhor. Eu tive a culpa. Eu sou o problema. Eu tive esse erro. Ajuda-me, Deus. Meu lado humano não pode com isto. Só tu me podes ajudar. Amém. Romanos 5:2 diz: mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entensouras ira para ti, no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Vocês querem ira e juízo contra vocês? Não, né? Eu, nas aulas de filosofia, que não estou de acordo com muitas coisas do que se fala lá, mas dizia, a natureza do homem é viver bem, é o prazer, é divertir-se, é estar bem, não é? E é a nossa natureza. Então isto facilita as coisas, por assim dizê-lo, porque nós não queremos castigo, nós não queremos juízo, nós não queremos ira. E por isso, irmão, precisamos de humilhar-nos e não guardar pecado no nosso duro coração. Quantos podem dizer e reconhecer, tenho um duro coração? Eu tenho. Eu às vezes não reconheço o que fiz. Mas nós precisamos pedir a Deus que nos mude, que nos transtorne totalmente. Procurar nele o arrependimento. E só desta maneira é que poderemos alcançar o perdão e a salvação de Deus. Procura a Deus, irmão. Serve só a Ele. Amém. Uma pessoa na sua vida com pecado nunca terá paz. Nunca experimentará felicidade nem alegria. E voltamos ao ponto de antes. Nós, humanos, queremos viver bem. Então, quantos conhecem a história do rei David? Depois do seu pecado, ele nunca foi o mesmo. Leiamos o que diz ele. Nos Salmos 38, 1 a 8. Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Porque as tuas flechas se cravaram em mim e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera, nem há paz nos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já as minhas iniquidades ultrapassaram a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo o dia, porque as minhas ilhargas estão cheias de ardor e não há coisa sã na minha carne. Estou fraco e muito quebrantado, ó Deus. Amém, obrigado. Tenho rugido por causa do desassogo do meu coração. Amém. Vejam o triste que está o rei David. Vejam o mal que ele estava. E tudo por causa do pecado. David estava triste por causa dos seus pecados que ele tinha cometido. Irmão, nós podemos assemelhar-nos muito com tudo isto. Se muitas vezes nós estamos tristes, quantos têm estado tristes esta semana? Se nós estamos desanimados, não conseguimos sentir a presença de Deus aqui, não conseguimos ter o gozo de Deus, nem a sua paz. Se temos constantemente problemas na casa, no nosso trabalho, na escola, até na igreja, se sempre encontramos coisas erradas nas pessoas,
deixa-me dizer-te, irmão, que ainda temos pecado não resolvido na nossa vida. Assim de simples. E é por isso que no dia de hoje precisamos de entregar tudo ao Senhor. Precisamos entregar os nossos pecados, os nossos problemas, as nossas fraquezas, a nossa culpa, o nosso remorso. Confessar isso tudo a Deus para que Ele possa conceder-nos o precioso dom do arrependimento. Amém? Pois só assim poderemos mudar completamente e ter paz na nossa vida. E para aqueles irmãos que acham que está tudo certo com vocês, não se sentem identificados com nada do que falamos hoje, essa palavra não é para mim, eu não tenho nada do que arrepender-me, né? Eu não pequei. Pronto, irmão, deixa avisar-te, cuidado, pois na palavra de Deus diz: aquele, pois, que cuidar estar em pé, olhe que não caia. 1 Coríntios 10, 12. Quantos perceberam isto tudo do arrependimento? É simples, mas complicado ao mesmo tempo. Agora falemos do arrependimento que é necessário para além destas 4 paredes da igreja, onde estão as pessoas que vivem no pecado sem Deus. A elas devemos pregar do arrependimento. Quantos podem repetir isto? Pregar do arrependimento. Este é o ponto crucial da mensagem de hoje. O arrependimento é muito importante, mas a maioria de vocês levam muitos anos na igreja e já conhecemos isto. Mas do que falaremos agora é o mais importante do que falaremos hoje. É o que a Bíblia chama a grande comissão. É claro que primeiro tínhamos de falar do nosso próprio arrependimento. Agora eu vou falar de algo que eu gosto, peço desculpa. Um treinador de futebol, antes de ser treinador, tem de ser jogador, não é? Da mesma maneira acontece com nós. Para poder pregar do arrependimento lá fora, temos primeiro de passar por ele. Precisamos de arrependimento. Irmãos, o nosso irmão Maximiliano, no domingo passado, que Deus lhe abençoe, pregou sobre a morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição. Ele falou do sacrifício que ele fez por todos nós. Quantos lembram-se disso? Através disto, ele nos salvou. Mas Jesus não morreu apenas por nós. Vocês acreditam que morreu só por os que estamos aqui? Não, né? Ele morreu por todos. Ele entregou a sua vida por amor do mundo inteiro. Quantos podem dar glória a Deus? Essas são as boas novas da salvação que fala a Bíblia. Estas são as boas novas. E nós, como filhos de Deus, seríamos muito egoístas e ingratos com Ele se não partilhássemos estas boas novas com os nossos amigos. Imaginemos esta história. Estamos um grupo de 10 pessoas no deserto, sem nada de comer, sem água, quase à beira da morte, não é? E dessas 10 pessoas encontra uma poça de água e começa a beber. O que acham que deveria fazer essa pessoa? Deveria avisar. Encontrei água, não é? O que acontece se essa pessoa não avisa? Pelo contrário, é um egoísta, não é? É um ingrato, é um mau amigo. Nós, irmãos, se não pregamos, somos egoístas e ingratos. Somos maus amigos. É duro, mas é verdade. Devemos pregar do arrependimento. Devemos pregar, irmãos, por amor dos perdidos. Diz a Bíblia, em João 15:13, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Irmãos, nós temos de amar as almas perdidas. Nós temos de amar as pessoas lá fora. Temos de amar os nossos amigos, os nossos familiares. Acaso não foi esse o exemplo que Jesus nos deixou? O que fez Jesus nos seus 30 anos na terra?
O que é que ele fez, irmãos? Ele pregou, ele fez milagres, ele veio servir. E é isso que nós devemos fazer. O apóstolo Paulo diz em Efésios 5:2: andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Repito, Jesus entregou a sua vida. Não para que nós a desperdicemos, irmãos, a fazer coisas que não prestam, a pecar, mas que por meio do arrependimento nós possamos salvar a nós e possamos salvar a outros. Quantos podem dizer amém? Deus ama o pecador. Irmão, tu amas o pecador? Fecha os teus olhos neste momento e faz-te esta pergunta de novo. Eu amo o pecador? Eu amo o pecador. Por que é que eu não sinto vontade de ir falar aos meus amigos, aos meus vizinhos? O que é que me está a acontecer? Por que eu não consigo? Por que eu não posso, Deus? Eu amo o pecador. Irmão, se ainda não amas o pecador, é porque não estás verdadeiramente arrependido. Amém? Se perguntas para um ladrão se quer vir à igreja, ele vai te dizer: não, nunca. Eu não posso pisar num lugar desses. Acaso não sabes o que é que eu faço? Se perguntares para um bêbado se ele quiser vir à igreja, ele vai te dizer: não, nem louco. Eu não posso ir nesse estado à igreja. É impossível para mim. É uma verdade, não é, irmãos? Jesus viveu rodeado de pessoas assim. De bêbados, de ladrões, pecadores e muito mais. E por quê, irmãos? Porque aquelas pessoas gostavam de ir ter com Jesus. Qual é a diferença? Porque hoje não acontece assim lá fora. Porque elas não querem vir conosco. Se afastam, nos rejeitam, rejeitam a igreja. A razão disto é que nós as julgamos. A grande diferença é que Deus ama o pecador, mas não o pecado. Nós às vezes amamos o pecado e não o pecador. Ou não amamos nem o pecado nem o pecador, irmãos. Olhamos mal para essas pessoas. Não lhes amamos como Jesus nos pede e como Jesus o fez. Mas, irmão Ezequiel, como posso amar o pecador se eles estão a fazer coisas erradas? Como posso eu amar um violador, um ladrão? Como? É impossível. Tu podes por meio de uma mudança, por meio do arrependimento. Deus, no arrependimento, muda as nossas vidas. E só assim é que podemos ter o amor de Deus. Quantos podem dizer: eu quero esse amor? Eu quero esse amor que pode contra qualquer coisa, que vai até o final, que não julga, mas que serve antes de ser servido. Glória a Deus. Jesus entregou a sua vida pelos pecadores. Ele deu tudo por nós humanos, quando não o merecíamos. Tudo. Qual é o nosso dever agora? Qual é a nossa missão? Esforçar-nos a cada dia por fazer com que a sua morte não tenha sido em vão. Eu uma vez falei numa mensagem que a melhor mostra de amor que podemos demonstrar para com Deus é falar às pessoas dele. É falar às pessoas dele. Quantos o querem fazer? Quantos querem sair amanhã segunda e falar para mais alguém? O tempo é curto, irmãos. O tempo está a esgotar-se. Se calhar Deus vem nesta noite e aquele vizinho que tu tanto gostavas, aquele amigo que era tão amigável, pode ficar cá. Vocês querem isso? Eu não quero. Eu não quero. É por isso que hoje temos falado do arrependimento. Porque só aquele que se arrepende, só aquele que é batizado em nome de Jesus Cristo e recebe o seu Espírito Santo, pode o quê, irmãos? Pode ver o reino dos céus. Quão importante é isto, irmãos? Tiago 5:20 diz:
Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Glória a Deus. Irmão, é tempo de arrepender-nos. Hoje é tempo de mudar, como aquela música do Hilson. Hoje é tempo de mudar. Hoje é tempo de falarmos de Deus. Hoje é tempo de pedir-lhe um verdadeiro arrependimento para as nossas vidas. É tempo de pedir uma mudança para Ele. E também para a vida dos nossos amigos. O tempo esgota-se. Precisamos de agir. Precisamos de mudar. Nós e ajudar a outros a mudarem por meio do amor de Deus. Tu queres, irmão? Queres mudar? Queres mudar as pessoas? Jesus transtornava as pessoas. E nós também podemos. Ele disse na sua palavra que maiores coisas faríamos por meio do seu nome. Nós podemos, irmãos, só por meio do sangue dele. Precisamos agir. Está na altura de viver o arrependimento e pregar dele para as pessoas. Vamos terminar, vamos ficar em pé, irmãos, já para acabar. Olhem o que diz Romanos 13:11. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos. Diz para o teu irmão ao lado, acorda, irmão. Desperta. Já é hora de despertarmos do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé.